Quem que vai apresentar elas? Lucas. Calma aí. Deixa só a galera, só dar uns segundinhos aqui. Só pra... Vem cá. Pode passar. Apresenta elas, por favor. Faça seu papel. Apresente elas. Todo mundo. Tá, beleza. Pronto, pode começar. Bom dia, gente. É bom ver que tem uma quantidade bom de mulheres aqui, ó. Tá vendo? Não são representadas aqui, mas como aí também. Vamos lá? Começar com nossa mediadora. Ai, que nervoso. Bom dia, gente. Meu nome é Keliane. Eu sou uma das integrantes do Turma Minastec daqui do Uniesp, nosso grupo de pesquisa e extensão. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada desde já ao pessoal da Liga pelo convite. E as meninas agora já podem se apresentar para a gente ir desenvolvendo tranquilamente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Andressa. Eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo. Me formei em Campina Grande, na Unifacisa, em 2018. E aí, após essa formatura em 2018 em Arquitetura, eu atuei como arquiteta e urbanista até 2023. E aí, após, logo mais ou menos em meados de 2023, eu comecei a querer fazer essa migração de carreira. Eu já não estava mais tão satisfeita como arquiteta e decidi fazer essa migração porque eu já estava sentindo mais animação em fazer o site da minha empresa do que em si fazer os projetos de arquitetura. Então, foi nesse momento que eu comecei a decidir mesmo migrar de carreira e começar a estudar programação em si. E aí, hoje em dia, eu sou desenvolvedora back-end e estou me especializando nas tecnologias .NET. Que é isso, hein? Complicado, gente. Calma. Bom dia, gente. Meu nome é Andressa. Somos gêmeas. A gente tem um background bem parecido aí. Eu também fui arquiteta, urbanista. Também me formei, a gente cursou juntas, a gente teve escritório juntas. E a gente também saiu da área juntas e entrou em engenharia de software juntas. Mas a gente parece que foi tudo igual e, tipo, premeditado. Mas eu já estava insatisfeita com a área, assim como ela também. Mas ninguém falava nada, era meio que tipo uma insatisfação velada, sabe? E aí eu já não estava mais me sentindo tão, como é que eu posso dizer, intelectualmente motivada, intelectualmente desafiada na área da arquitetura. E aí foi quando eu comecei a ver que a Andressa estava fazendo os sites do nosso escritório e eu estava gostando muito daquilo, eu também estava super empolgada fazendo o site e a gente se viu assim, por que eu estou mais empolgada, passo dias e dias querendo fazer o site, vendo o que é que a gente pode fazer, pesquisando, na época não tinha ChatGPT ainda, então era Google, Stack Overflow, a gente já conhecia HTML, CSS, JavaScriptzinho ali, e a gente percebeu, cara, por que não, né? Por que não sair da área e buscar outra coisa? E aí foi quando a gente realmente quis mudar de área, a gente entrou em engenharia, a gente não entrou direto, né? A gente deu uma testada ali, fez alguns cursos iniciais e viu que realmente era uma coisa que a gente gostava e a gente decidiu entrar na universidade de engenharia de software. E eu também me especializei, não me especializei, né? Eu estou entrando, a minha intenção é me especializar mais ainda na área de back-end, desenvolvimento .NET e C Sharp. Bom dia, gente. Meu nome é Laís. Eu sou Keliane, então vamos passar ali a vez. Vamos seguir o slide. Eu já me apresentei, né? Eu sou Keliane. Passa para lá de novo. Eu sou Keliane, eu estou em migração de carreira. Eu não sou formada. Eu tenho uma formação no técnico em informática, né? Mas eu já migrei do ensino médio para trabalhar numa empresa de telecomunicações. Aí eu trabalhava lá na secretaria, eu configurava alguns equipamentos, ONU Wi-Fi, e eu estava muito insatisfeita com o mercado, eu estava muito insatisfeita onde eu estava, e eu não sabia para onde ir, porque eu tinha feito o técnico de informática, mas a gente não tinha base nenhuma de programação. A gente via o banco de dados, a gente via assim o básico do básico, e eu nunca me interessei, sabe? E eu também não me vi em nenhuma outra carreira. E eu fiquei um pouco preocupada com o meu futuro, com o juiz agoniado,
porque eu sabia que eu queria sair de onde eu estava, mas eu não sabia para onde ir. E um antigo professor meu de ensino médio, ele falou: Keliane, por que tu não tenta alguma universidade que foque em desenvolvimento, que foque em programação? Eu acho que você vai se dar bem. E aí eu fiz o Enem e tal, vim aqui para a Uniesp, estou cursando sistemas de informação, pretendo seguir na carreira de full stack, sigo estudando e é isso. Bom dia, gente. Meu nome é Laís. Minha primeira graduação é em fisioterapia. Mas tá bem. Me formei em fisioterapia em 2014.2. Não calculem a idade, por favor. Estou em migração de carreira, trabalhei 10 anos na área. No finalzinho, ali nos últimos 4 anos de carreira, eu fui trabalhar na área de UTI. Não sei se vocês têm a vivência de... O colega ali botou a mão, sabe o sofrimento, né? Gente, a gente trabalhava o quê? Muito, se desgastava, a remuneração não era tão boa. E eu comecei a avaliar. Não estou satisfeita aqui, tenho que acordar cedo, pego plantão de 12, 24, 36 horas. O desgaste estava sendo muito grande, o impacto para a minha saúde também. Eu fui avaliar o mercado. Apesar de ter 2 graduações na área e ter passado 10 anos de carreira, sendo mulher, tendo casa, obrigações, a gente para e pensa, com medo e tudo mais, a gente para pensar, será que tem uma área melhor para mim? Será que eu não me identifico também com outra área? Será que eu não era tão jovem quando eu saí do nível médio para escolher com um leque de possibilidades de profissões gigantesco que a gente tem? Com 17 anos, será que eu era preparada e eu tinha certeza daquela área que eu queria atuar? Aí, com 10 anos depois, 10 anos de carreira, fora a graduação, que foram 5 anos, né? A gente para pensar, será que eu tenho coragem de começar do início, de voltar para uma faculdade, começar a estudar tudo de novo, ir atrás de emprego, de possibilidades, e com medo mesmo, e apoio de familiares, eu decidi começar de novo. E a gente pega e comecei a pensar no mercado. O que é que tem de mais avançado? O que é que tem de mais possibilidades? O que é que eu posso crescer na minha carreira? Já que no hospital eu seria sempre a fisioterapeuta que faria todos os dias a mesma rotina e tudo mais. Eu queria ascender, eu quero trabalhar com gestão, eu quero trabalhar com mais pessoas, ter a possibilidade de testar várias áreas. Por isso que eu estou aqui no Uniesp fazendo sistemas para a internet, estou no 2º período. Ainda não sei muito bem qual a área que eu quero seguir, mas estou aberta a possibilidades e que bom que eu tenho essa oportunidade de ter possibilidades. Agora vamos lá? Boa. Antes da gente iniciar as perguntas, a gente ficou com o tema das dificuldades que nós mulheres enfrentamos na área de tecnologia. Nós sabemos que são muitas, mas enquanto eu estava analisando, estudando, eu percebi que a gente vai enfrentar dificuldades em qualquer carreira. Só que a gente sente esse impacto mais forte na área de tecnologia, nas áreas de engenharias e afins, porque tem muito homem. Eu lembro que no primeiro dia da universidade, eu cheguei assim, tinha Laís e mais 3 meninas na minha turma. Eu fiquei, meu Deus do céu, estou fazendo o que aqui? E a gente acaba se sentindo pequena, se sentindo pressionada, porque a gente tem que se provar mais, a gente tem que mostrar que a gente é capaz. Eles precisam apenas mostrar que sabem. A gente precisa mostrar que sabe, a gente precisa mostrar que é suficiente, que a gente consegue, que a gente sabe se posicionar sem parecer louca, né? Sem parecer agressiva. E eu vi uma engenheira de software falando que, dados dela, tá, gente? Eu não sei se isso é verdade, mas a gente vê bastante acontecendo que as mulheres entram nas faculdades de tecnologia e antes da metade, muitas já vão desistindo, já não conseguem levar para frente, não por incapacidade, mas por não se sentir tão abraçada na área, né? Na verdade, não se sentir em casa, como é tão fácil para os rapazes. Agora a gente vai iniciar as perguntas. Podem
interagir, por favor, interajam, na verdade. A gente está aqui para conversar, não é uma palestra, ninguém aqui é doutor em nada. A gente está aqui para conversar e agregar tanto nas nossas vidas quanto na de vocês, certinho? Na pergunta, é um comentário, só pra, assim, duas coisas. Quando eu entrei aqui na faculdade, na primeira semana, não era aula, era alguns eventos. Daí eu saí no grupo desesperada, falando com todas as meninas do grupo. Oi, tudo bem? Eu vi que você tá na minha sala, você vai hoje? Desesperada, porque realmente é complicado. Na minha sala começou com umas 11 meninas. Hoje em dia tem 5 contando comigo. Eu tô no P5. Não tá muito no final. Mesmo assim diminuiu muito. Outra coisa que eu enfrentei de dificuldade, eu fiz um como é que chama pra ir trabalhar? Entrevista? É uma entrevista de emprego. Era online e tinham outras pessoas na sala com a Tech Recruiter. Simplesmente a gente foi fazer o exame de saúde para poder ser efetivado na empresa. Simplesmente o menino que entrou comigo falou assim: eu tenho certeza que tu entrou quando eu fiz uma piada quando o rapaz estava falando comigo e ele riu. O menino falou pra mim que eu entrei quando eu tinha feito o homem rir. Simplesmente isso. Nunca. O estereótipo de ter sido escolhida só pelo privilégio de ser mulher e ter um Exatamente. Ele fez, nossa, eu tenho certeza que tu entrou quando fez a piada lá. Que ele tinha perguntado como eu entrei na carreira tech. Eu falei, não, é porque meu irmão já era da área. E daí eu achava muito legal. E pra mim, quando ele mostrava, era uma língua maia. Pra mim, aí o homem, hahaha. Aí ele disse que foi isso, que eu entrei porque eu tinha feito o homem rir. E você se matando de estudar altas madrugadas. provando sua competência e as pessoas lhe diminuindo só pelo fato de você ser mulher, gratuitamente. Exatamente. No P2, o professor veio falar comigo pra eu ser monitora. Eu consegui o estágio da Compass no P1. Eu não tinha acabado o primeiro período ainda e eu já tinha feito a entrevista nas férias para entrar no P2. Eu já estava efetivada. Efetivada assim, no estágio, né? Vamos para a primeira pergunta. As perguntas, lembrando, ficam abertas para todo mundo responder, viu, minha gente? Por favor, é sério. Você já deixou de aceitar algum desafio ou oportunidade por achar que não teria êxito, por medo do fracasso ou de se sentir menos? Você acha que homens também pensam dessa forma quando se deparam com algum desafio ou oportunidade? Eu acho que você gosta de forma. Então, Laís, era justamente sobre essa pergunta que eu queria falar e eu nem tinha visto no slide. Estamos em discussão. É o seguinte, hoje eu também estou em transição de carreira e todo mundo aqui é adulto e sabe da responsabilidade que tem em casa e tudo mais. Pagar a faculdade e correr atrás do que realmente é nosso. Como é que a gente lidar com essa insegurança, velho, de poder conseguir, se a gente vai conseguir realmente ir para a área que a gente quer? Eu estou na área de redes, pedi demissão hoje, aliás. E ao vivo no Instagram. acabei de vir do DP pra cá. Aí, tipo, a insegurança que bate na hora quando a gente assina a carta de demissão. Como é que a gente lidar com isso, hein? Eu tive a oportunidade de ter o auxílio familiar. Quando eu decidi que eu queria mudar de carreira, eu sentei com as pessoas mais importantes da minha família, conversei, porque assim, ninguém faz nada sozinho na vida, né? E era uma profissão que eu já estava meio que estabilizada na minha carreira ali, porque 10 anos de carreira, querendo ou não, você tem uma estabilidadezinha ali. Então eu parei, conversei com as pessoas mais importantes da minha família e expus o que eu estava sentindo, os meus anseios, o porquê que eu queria mudar, qual a carreira que eu queria chegar nesse momento. E as pessoas me abraçaram. Eu tive a oportunidade de poder sair do meu emprego e ter a segurança de, financeiramente e estruturalmente, conseguir me dedicar àquilo. Não é todo mundo que consegue. Sinceramente, não é. A maioria das pessoas chegam aqui na universidade depois de trabalhar o dia inteiro, ter casa para manter. Nós, mulheres, a gente chega em casa, a gente acabou o trabalho? Não acabou o trabalho. A gente tem casa para varrer, filho para cuidar, comida para fazer.
a casa inteira para estruturar, pensar se a comida tá feita, tá pronta para a semana toda, se a gente precisa ir no trabalho, passar no mercado para comprar alguma coisa. Ou seja, são N fatores. E para mim, na minha estrutura de trabalho nesse momento, não daria para conciliar, porque eu dava plantões de, como eu estou dizendo, 12, 24, 36 horas. Como é que eu ia sair de um dia inteiro de plantão, que eu pegava às 7 horas da manhã, passava o dia inteiro em pé, tinha 1 hora de almoço, e vim para a faculdade à noite, sendo que eu só ia sair do plantão às 7 horas do dia seguinte. Então, para eu começar a ter uma estrutura para estudar, não ia conseguir naquela vivência que eu tinha, naquela rotina. Então, eu tive essa estrutura familiar. Mas quem não tem, precisa realmente entender que com medo, sem medo, com estrutura, com apoio, que a coisa mais importante é a rede de apoio que você tem, seja sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa. Com aquela estrutura, você conseguir, claro, pode ser que você não consiga dar 100% do que você está fazendo naquele momento em todas as suas áreas, mas você fazendo o seu máximo, o suficiente, pelo menos que seja, elencando as prioridades. Hoje eu quero principalmente isso, vou conseguir fazer isso, isso aqui eu deixo para depois porque eu tenho essa prioridade. Você vai elencando e estruturando, e com força de vontade a gente consegue sim mudar de carreira com quantos anos for. Eu tenho 32 anos, com carinha de 15, claro. Mas, todas essas responsabilidades, hoje em dia eu tenho uma mentalidade que você não tinha quando você entrou na sua primeira graduação, no seu primeiro emprego. Hoje em dia você já tem esse avanço. A sua mente lhe põe a pensar e estruturar na sua cabeça o que fica melhor para você naquele momento, com maturidade, que era o que você não tinha naquele momento. Então, força de vontade e perder o medo, gente. O medo vai existir, ele não pode lhe paralisar. O medo é só um alerta que acende na sua cabeça para você se proteger. Mas ele não pode lhe parar, em momento nenhum. Caraca, que bonito. Vamos lá, amiga? Então, só para relembrar aqui a pergunta é sobre se a gente já deixou de aceitar algum desafio ou oportunidade por achar que a gente não teria êxito 100%. Ou seja, se a gente iria alcançar sucesso naquela tarefa. E também pode ser por medo ou por falta de acreditar em si mesmo. Então, isso vai muito naquela perspectiva de que as mulheres, tem até algumas pesquisas bem famosas que mostram que as mulheres elas só se candidatam a vagas de emprego se elas atingem 100% dos requisitos. Então, isso é um dado muito importante. Acho que vocês mesmos podem verificar quando vocês vão ver uma vaga de emprego e pensar, tem esse requisito, esse requisito, esse requisito. Eu tenho eles. Vocês conseguem se aplicar para a vaga quando vocês não têm apenas um, quando falta apenas um requisito. E pior ainda, isso eu falo por minha experiência mesmo. Às vezes eu tenho todos os requisitos da vaga, mas eu não tenho tanto conhecimento em um daqueles requisitos. E aquilo já me deixa inseguro para aplicar para uma vaga. Então, isso é um dado e isso é uma perspectiva muito ruim para a gente, mulher, porque a gente começa a duvidar da nossa própria capacidade. No momento que a colega falou que quando um colega vem e diz que você conseguiu um emprego por ter sorrido para a pessoa que estava recrutando, isso diminui. Você começa a acreditar em certos comentários. E são microagressões que vão acontecendo ao longo da nossa vida, que aí começa a fazer com que a gente acredite que não somos tão capazes quanto os homens. Então, isso a gente precisa internalizar certos pensamentos. Na verdade, a gente tem que reprogramar nosso cérebro, porque a gente foi criada pela sociedade para ser obediente, para estar sempre quieta, para não dar a nossa opinião. Então, quando a gente começa a dar a nossa opinião, as pessoas, os homens, no geral, começam a chamar você de agressiva, ou que você está querendo chamar muita atenção. Então, acredito que a gente tem que começar a repensar e acreditar mais no nosso potencial. Eu tenho uma adição, que até fiquei lembrando ontem, que foi sobre deixar de aceitar uma oportunidade, né, por medo ou algo parecido. E recentemente uma pessoa entrou em contato pelo LinkedIn comigo,
me dando uma oportunidade para ser autora de um livro específico em .NET C# sobre Web API. É uma pessoa de fora da PACT. E aí eu fiquei morrendo de medo na hora. Eu fiz, caraca, como assim? Eu ser autora de um livro, mas eu só tenho 1 ano de experiência na área e tal. Eu ainda passei uns 2, 3 dias para chegar a querer responder à recrutadora. E aí eu falei com a Andressa, né? Ela falou, o que é que custa eu perguntar a ela, lá no LinkedIn, qual é a experiência que você está buscando nessa pessoa? Quais os requisitos mínimos aí? E aí eu fiquei pensando, realmente não custa nada ir lá perguntar, né? Para quê? Por que eu vou ser o meu próprio não, né? Deixa ela analisar a minha experiência. E aí eu fui lá e perguntei a ela, e ela falou que realmente a minha experiência não se alinhava com o que eles queriam. Eles precisavam de uma pessoa com pelo menos 5 anos de experiência, só tinha 1 até então. E aí, mas ela falou que a minha experiência já batia com as necessidades dele para uma pessoa revisadora do livro, do próximo dos livros que eles estão para publicar. E aí eu fiquei pensando, caraca, se eu tivesse simplesmente não respondido àquela pessoa no LinkedIn por medo de, eu não vou conseguir, eu sei que eu tenho pouca experiência, pra mim não dá certo isso. Se eu não tivesse pelo menos me dado a oportunidade de ser, não rejeitada, né, mas de falar como não mesmo, por falta de experiência, eu não poderia ter tido a oportunidade de um cargo mais abaixo, mas que ainda teria bastante, seria bem interessante para minha carreira, né, que é revisar livros. Então fica o aprendizado de, mesmo que você ache que não consegue, que não tenha os requisitos necessários, a experiência necessária, coloca, se aplica, fala com aquela pessoa, diz o que você tem, o que você não tem, o que você pode aprender, e deixa aquela pessoa que está analisando a vaga analisar se você é compatível com a vaga ou não. Basicamente, não seja o seu próprio não. Isso ficou rolando na minha cabeça quando ela falou, porque quem está no grupo a comunidade tech do Uniesp vê que o Marcelo praticamente todo dia bota uma vaga diferente lá para alguma coisa. E no início eu tinha muito medo de aplicar para essas vagas, com medo mesmo, porque eu estava no início do curso, eu não tinha muito conhecimento, não tinha mais cursos por fora. E aí, foi no início desse ano, surgiu uma oportunidade para uma empresa específica, que eu fui indicada, aí a moça veio falar comigo, e na seleção tiveram 3 entrevistas com 3 pessoas diferentes. E na primeira entrevista a menina perguntou, você tem experiência com PHP, você conhece? Eu fiz assim, não, mas eu aprendo. Aí ela, então se na próxima entrevista você garantir que... Não, ela fez assim, se você me garantir que você aprende, eu lhe passo para a próxima fase. Aí eu disse a ela, eu aprendo. Aí eu comecei a estudar virada, aprendi. No fim eu não consegui passar por conta que eu não sou daqui de João Pessoa, infelizmente. Mas foi uma virada de chave na minha cabeça em relação à carreira, sabe? Foi quando eu vi que eu consigo e que eu não posso parar com medo do não, porque eu não posso ser o meu próprio não. Eu tenho que ser a expectativa do sim. Eu tenho que ter dentro de mim, internalizar pensamentos bons e de tipo, eu me esforço pra caramba, eu estudo pra caramba. Então, eu prefiro aplicar para uma vaga e não passar diante da entrevista do que ter medo de não conseguir, sabe? Tem uma autora que ela é CEO de uma ONG chamada Girls Who Code, e ela fala no livro dela que as meninas, as mulheres no geral, elas são muito criadas para serem perfeitas, para atingirem sempre notas altas, para serem obedientes. E os meninos, os homens, eles são criados para subir na árvore, para cair, para tentar, para desmontar um computador, para desmontar um brinquedo, seja na infância. E aí a gente tá sempre moldada, na verdade a gente cresce, e essa experiência na vida, quando a gente era criança, ela começa a se tornar expectativas muito altas da gente mesmo pra gente mesmo, sabe? E aí quando a gente cresce, a gente quer sempre só aplicar para quando a gente tem certeza de que a gente vai ter sucesso naquela oportunidade. Então, é como que a Liana estava falando, a gente tem que dar crédito para nós mesmas quando a gente tenta algo, mesmo que a gente não consiga, mesmo que a gente não tenha êxito.
Então, é importante a gente começar a dar crédito para nós mesmos quando a gente tenta. E outra, a gente não pode ficar escondida. A gente pode ter tido uma vaga, algumas experiências suas ainda não comportem aquela vaga, linguagem de programação que você não sabe ainda e tudo mais. E o recrutador pode entender que o seu potencial, a sua proatividade, outra vaga que você se enquadre naquele momento, não sendo aquela, você vai ser lembrado. E tudo isso monta o seu... o potencial, isso, o network, você tem que ver, conhecer pessoas, aparecer. Se você ficar escondido dentro de si, só esperando você ter a capacidade para aquela vaga almejada, principalmente que você tem, você vai só ficar parado esperando o tempo todo. E não, você tem que abrir, botar a cara a tapa, tentar conversar com pessoas, conhecer pessoas, e assim você procurar a sua oportunidade. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. As meninas da faculdade gritando. Você já teve medo de parecer agressiva demais por dar sua opinião no trabalho ou na faculdade? Você acha que seus colegas homens, na mesma posição que você tem, também sentem esse medo? Então, isso já aconteceu comigo no trabalho, né? Várias vezes eu estava apenas defendendo a minha tese, exatamente. Tipo, você tem ali um trabalho que é basicamente baseado em lógica. Então, se você monta uma lógica e ela dá certo, aquilo tem um baseamento, certo? Então, quando a gente está defendendo um pensamento, ele é baseado em algo. Então, a gente está sempre tentando ser 2 vezes mais assertivas. Então, a gente não baixa apenas estar, entre aspas, certo, né? Mas está com o pensamento ali correto. Mas a gente tem que ter 100% de certeza que aquilo está certo, porque qualquer erro, qualquer mal entendido na sua fala pode ser usado contra você, entre aspas, mas para derrubar o teu argumento. Então, isso é uma coisa que acontece, infelizmente, muitas vezes, principalmente na área de tecnologia, né? Porque como a gente está em menor número, a gente não tem tanto acolhimento das nossas amigas de trabalho, né? Então, fica... Pode falar. O que acontece quando você vai dar uma opinião, você tem que pensar, às vezes, 1, 2, 3, que no meu caso eu só iria chegar e falar o que eu penso. Você tem que pensar várias vezes em o que dizer e ter coragem, pensar no que dizer e como dizer. Né? Eu não penso em como dizer, eu só digo. Não é uma ideia que você maturou e tudo mais, trabalhou naquilo, projetou, você só pensou e você joga. A mulher não, ela tem que pensar no que aquele outro vai pensar, já planejar todos os erros, acertos e as possibilidades que tem para poder se impor, só pelo fato de ser mulher. É porque ser minoria e ser mulher é muito difícil nessas áreas, porque a gente nunca vai ser ouvida de primeira. Já aconteceu um caso comigo sempre é na faculdade, né? Sempre não, o pessoal do mercado de trabalho também é bem problemático. Mas em grupos de trabalho, eu tava eu e outra amiga num grupo cheio de homens, acho que eram 8 pessoas, no caso 6 homens e eu e ela de menina. Eu tava com o meu computador quebrado, tava um Huawei enorme e eu só tinha a faculdade para fazer os trabalhos. E a gente, vamos fazer aqui agora. Eles, não, a gente faz em casa, tal. Aí eles começaram a me massacrar dentro da sala, eu tava assim, ó. Aí quando eu cheguei a ter coragem de responder, o rapaz virou pra mim e fez assim: se tu fosse um homem, eu ia sair no tapa contigo. Baixa a tua bola, eu fiquei assim, ó. E fiquei com medo de bater em mim mesmo, né? E o professor tava lá na frente, era a disciplina de front. Quando a aula acabou, eu fiquei sozinha no laboratório, eu e outra amiga, em choque ainda, sabe? A gente já sabe que a gente é minoria, a gente sabe que a gente é oprimida, mas é muito mais difícil quando a gente está naquela situação, a gente está no lugar de oprimida, a gente vê o caos acontecendo. E o professor saiu lá da frente, veio até mim e fez assim: Keliane, o problema não é você, saia desse grupo, isso há 1 semana de entregar o projeto.
E eu tava sem computador, eu não tinha nada. Eu fiz, professor, eu vou sair, eu vou fazer o quê? Eles vão realmente mostrar que eles estão certos e que eu não consigo. Aí ele disse, não, se você me falar que você vai fazer o projeto, ele dou até mais uma semana, mas faça. E aí eu virando madrugadas, eu fazendo o projeto, eu dando a vida pelo projeto. Na véspera de entregar, eu saí do grupo e o menino veio falar assim comigo. Eu sabia que tu ia fazer reposição. Aí, sabe aquele fogo que sobe na sua cabeça? Eu falei, não, vou entregar esse projeto amanhã. Aí lá vai Keliane ficar sem dormir de novo. Entreguei o projeto no mesmo dia deles. E eu fiz assim, meu projeto tá pronto, bonitinho. E, obrigada. E ele ficou em choque. E foi quando eu tive um gás maior, sabe? Porque eles querem pontuar onde é o nosso lugar, mas o nosso lugar é onde a gente quiser. O nosso lugar é onde nós acharmos que é o nosso lugar. Nós podemos dar, sim, nossas opiniões. E a gente não tem obrigação alguma de ficar aturando preconceito, de ficar aturando piadinha machista, porque o nosso lugar não é o de vítima. Contra conhecimento não existe argumento e nós nos esforçamos para isso. Nós nos esforçamos para ocupar o nosso lugar. A gente não quer o lugar de ninguém, a gente quer o nosso. A gente não quer pisar nos homens, por mais que acaba acontecendo bastante ao contrário. Acaba acontecendo bastante da gente se sentir menor, da gente ser pisada, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ocupar o nosso lugar devidamente, respeitando as outras pessoas. Sim, claro. E já aconteceu comigo, né? No momento de trabalho, de eu estar simplesmente, como eu estava falando anteriormente, defendendo um ponto que já tinha sido provado e, tipo, eu ser taxada como agressiva, exatamente como tem na pergunta, agressiva, enquanto que um homem na mesma posição, no mesmo, com o mesmo assim, repertório de experiência, de conhecimento técnico, quando defende o ponto dele do mesmo jeito, é colocado como sendo, ele é super assertivo, ele consegue defender a opinião dele, isso é bacana, isso é bonito. Então, por que a gente, quando faz a mesma coisa, a gente é taxada como agressiva, entende? Então, a gente não pode, basicamente o que eu estou falando aqui, a gente não pode deixar isso, só porque taxam a gente como agressivo, não vamos deixar de fazer isso. A gente precisa sim continuar defendendo o nosso ponto, porque a gente sempre tem certeza do que a gente está fazendo, porque a gente estuda bastante. Nós sabemos que estudamos bastante para estar aqui e para conseguir o que a gente conseguiu até agora. Só para finalizar, eu acho que talvez o mais triste é exatamente isso que a Andressa falou, que quando a gente faz a mesma coisa que o cara faz, que quando ele fica na mesma posição, hierarquicamente falando, e no mesmo nível de experiência, quando a gente faz a mesma coisa, a gente viste de uma forma diferente. E aí cabe a todo mundo que está aqui, né, que claramente quer melhorar, quer tratar melhor as pessoas, eu acho que vale analisar, trazer isso para a consciência e se perguntar, como eu estou tratando a minha colega de faculdade, de trabalho? É da mesma forma que eu trato o meu colega de trabalho? Porque o que acontece muito, tanto na faculdade, como a Eliane falou, como no trabalho, como a Andressa falou, eu também já passei por isso, é que no trabalho, por você passar tanto tempo com outras pessoas, é fácil, é natural você criar pessoas próximas, ou seja, grupinhos e tal, de pessoas que você gosta mais, tem afinidade. Principalmente quando os projetos são separados, né? Então fica aquele grupinho. Então o que acontece nas empresas, por a gente estar em uma minoria, é que os grupinhos são de homens. E tem o quê? Uma mulher a cada 10 homens. Então e principalmente quando eles se tornam amigos. E isso é um problema muito difícil de simplesmente você ir lá no seu trabalho, eu vou dar minha opinião porque eu estou sendo paga para isso, eu quero o melhor daquele produto, mas o que acontece é que quando você chega no trabalho, você quer fazer o seu trabalho, um grupinho de amigos, de meninos lá, meninos, né, homens que trabalham lá, simplesmente não te deixam, não te dão esse espaço que você está ali sendo pago para fazer, porque justamente existe esse grupinho ali de amizade que não é para ser, né, um ambiente de trabalho, todo mundo deve ser tratado da mesma forma, mas infelizmente não é isso que acontece. Eu acho que a gente deve trazer para a consciência, tanto homens como mulheres, como que a gente está tratando as pessoas que a gente convive, principalmente no trabalho e na faculdade. Antes de passar para a próxima pergunta, alguma das meninas querem pontuar alguma coisa? Pode falar.
Eu sinto também isso, essa questão da gente ser assertiva, da mesma forma que o homem pode ser, mas ser sempre taxada de agressiva, né? De você dar a sua opinião, de você... E as pessoas disserem assim, ela tá querendo impor a opinião dela. Eu não tô querendo impor, eu tô querendo mostrar o meu ponto de vista, né? E aí fica essa dificuldade e às vezes a gente se sente mesmo retraída de não vou falar. Porque já vão me dizer que eu sou louca, que eu sou agressiva, e a gente fica nessa retração, né? Mas eu acho muito importante, assim, como a Andressa falou, né? A gente saber se posicionar e saber o nosso lugar, né? Eu não vou deixar de colocar a minha opinião, deixar de participar ali, de fazer a minha parte, porque simplesmente vai ter os homens ali, né? Porque essa questão, né, da sociedade, a gente foi criada ali para os brinquedos de mulher, panelinha, não sei o que, e o homem já vê outras coisas. Então, assim, e tem muito essa questão de que o homem vai, ele é menino, ele é muito, né, imaturo, não sei o que. E por que a gente já é a agressiva, né? Então, tem essa questão da maturidade, não, porque a mulher já é mais madura, o homem não sabe o que tá fazendo. Então, ele tá falando ali, sabe? Mas a mulher, ela já sabe o que ela tá fazendo. Então, eu acho que é muito disso, assim, da gente saber se posicionar e realmente saber que o nosso lugar é aquele mesmo e não ter medo de enfrentar. Na outra pergunta também, a questão de ter medo de alguma vaga, alguma coisa. Eu já vi muito isso, né? De olhar o LinkedIn e dizer, poxa, isso aqui eu não sei essa linguagem direito ainda, não vou tentar não, sabe? De ficar insegura mesmo, mas acho que essas falas de vocês dá só mais sabe, o forte de não ser o meu próprio não, sabe? De, cara, eu vou tentar. E vou dizer assim, não, eu tenho capacidade de aprender. Não sei não, mas eu vou aprender. O que é que eu preciso aprender para conseguir essa vaga, conseguir esse lugar, né? Acho que é muito, muito disso, assim. As falas de vocês deu um resumo, assim, na minha cabeça pra... É isso, vamos seguir, né? Sem medo. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Não seguir um comportamento anterior, né? Então, a gente já está tendo, como é que eu posso dizer? A gente está conseguindo abrir a mente, tanto da gente como dos homens também. Então, vamos quebrar esse padrão do que está acontecendo, né? É porque a gente, como você mesmo falou, se eu sinto que eu não sou escutada, se eu não sou ouvida numa reunião, eu vou ficar calada? Não posso. Na verdade, não posso, né? Porque, como a Andressa falou, eu estou sendo paga para aquilo. Então, eu tenho um ponto a defender. Então, eu não vou ficar calada. Se eu tenho algo a falar, eu vou falar. Então, eu encorajo vocês todos a fazer, porque eu sei que vocês têm muito potencial e as empresas só ganham com a gente. Na área de tecnologia, você já passou por alguma situação de sentir que foi julgado pela sua aparência, forma de vestir ou gostos pessoais, sentindo que precisava se encaixar em algum estereótipo? Estereótipo, né? Então, julgamento e tal. Infelizmente, já, e especificamente na área de tecnologia, não faz pouco tempo, foi no final do ano passado, eu estava fazendo uma entrevista para uma empresa grande do mundo, na real, e eu senti que na entrevista, eu não senti, né? Eu tive certeza já no final da entrevista, mas já no iniciozinho lá, eu já senti que eu não estava sendo muito bem vista pelas pessoas que estavam me avaliando. Eram 2 homens me avaliando, um era o diretor e o outro era o técnico do projeto que eu poderia entrar. E eu percebi que eu fui bem julgada pelos meus hobbies, pelo que eu gostava de fazer, pela roupa que eu estava vestindo e pelo que eu via que eu gostava de fazer e como eu gostava de estudar. E eu percebi que as pessoas lá, principalmente o Tech Lead, não tinha simpatizado muito com a minha pessoa, por talvez eu não encaixar no estereótipo de mulher em tecnologia. Talvez que me pareceu, né? Que ele achava que eu não sabia o suficiente, porque eu não me encaixava naquele estereótipo de mulher em tecnologia. Que a gente sabe, a gente já conhece aí, já é muito específico, e a gente tenta quebrar isso, né? Então, tanto que eu tive a certeza quando o diretor falou que eu já tinha muito conhecimento para a área que eu estava querendo atuar. Então eu fiz, caraca, então eu realmente vou conseguir passar
nessa entrevista e consegui esse cargo. E não passei. E eu senti que foi realmente até que ele não olhava nem na minha cara, ele não fazia pergunta, então eu estava só ali, enrolando na entrevista, só esperando acabar, porque eu sabia que, pela forma como ele se comportava, que ele não acreditava no meu potencial. Ou seja, a questão que eu estou falando aqui é, ele não estava olhando para o meu currículo, para os meus projetos, para o que eu estava falando e defendendo no que eu já tinha estudado e fazendo. Ele estava simplesmente me julgando pela minha aparência, pelos meus hobbies. Talvez ele achasse que ela não gosta de anime, ela não é a pessoa que passa o final de semana inteiro jogando videogame. Nada contra. Como eu já falei algumas vezes, o lazer é seu, você faz o que você quer, do jeito que você gosta e do jeito que você acha que mais te reenergiza. Eu acho que esse tipo de coisa, principalmente a gente, não deve ser julgada, porque a gente está no ambiente de trabalho e a gente vai ser paga para trabalhar. Então, o que conta é o seu currículo e o que você está fazendo lá, né? Inclusive, a gente contou essa história para algumas pessoas próximas da gente. E aí, da área de tecnologia mesmo. E aí, essas pessoas falaram, tá, mas por que vocês não entram nesse estereótipo e, tipo, falam mesmo na entrevista que gostam do mesmo hobby que o tech lead ou que o gestor da vaga, para vocês conseguirem a vaga. E aí eu pensei, até considerei por meros segundos ali na minha cabeça para poder conseguir a vaga, né? E aí eu pensei, tá, mas se eu conseguir, por quanto tempo eu vou conseguir sustentar esse personagem de uma pessoa que não sou eu? Ou até mesmo, se eu conseguir sustentar esse personagem, por que eu vou abandonar quem eu sou de verdade para estar encaixando no estereótipo de uma área, certo? Então, quando a gente, se você pelo menos quiser fazer isso, você vai estar contribuindo para esse continuar sendo o estereótipo e não estar quebrando o que a gente tanto está tentando fazer hoje em dia, né, na área de tecnologia. Eu já tinha escutado uma vez, uma mulher mesmo, ela deu uma dica de como não agir, né? Ela falou que era para nós, mulheres, evitarmos usar vestido, usar saia, usar salto, porque nós seríamos mais subestimadas ainda pela aparência. Mas por que a gente tem que deixar de ser a gente para conseguir alguma coisa? A mulher não pode sair de noite. Mas por que? Só porque a gente é mulher? Não tem lógica. Então você deixar de ser você para conseguir alguma coisa, você tem que ir atrás de ser você e dominar tudo que você quiser. Exatamente. E basicamente você, assim, pra mim foi uma bandeira vermelha, uma red flag gigantesca em relação a empresas que têm esse tipo de comportamento. Então, se na entrevista eu senti que aquilo estava acontecendo com aquela empresa, se eu sei que naquela empresa acontece aquilo, por que eu vou querer entrar nela, né? A gente também tem que, beleza, a empresa está nos entrevistando, mas a gente também tem que entrevistar a empresa. A gente tem que saber onde a gente está entrando para que a gente evite certos acontecimentos na nossa vida e que se a gente tivesse parado um pouquinho e tivesse analisado melhor, claro que a gente vai, tipo, tô precisando desse emprego, vou aceitar, beleza. Mas, assim, se você pode conseguir fazer esse screening test para entender se a empresa vale a pena ter você lá, eu acho bastante válido pensar nisso. É interessante que as pessoas que questionam isso, o que é que você faz no final de semana, ou por você não parecer da área, né? Por exemplo, eu me identifiquei como tu falou, porque eu não sou de pessoa que passa o final de semana jogando, eu gosto de sair, eu gosto de jogar bola, eu sou comunicativo, vocês também. E as pessoas que questionam isso, Gabriel, por que tu não faz comunicação? É porque não conhecem o nosso trabalho, não conhecem o quanto a gente é bom de verdade nas coisas que a gente faz. Por exemplo, Samuel, Maria, eles conhecem como o Gabriel programador e eles não questionam isso, né? Então é muito interessante as pessoas que julgam, elas simplesmente não conhecem também, né? No caso eu sou o contrário, porque eu gosto de jogar, eu tenho esse lado meu, e aí o povo olha pra mim e fala, não. Eu fico até 4 horas da manhã jogando Valorant, não parece. E daí, quando eu chego no entrevista de emprego, o povo olha pra mim e fala, tu é da área técnica? Não é, não. No meu caso é mais ou menos o contrário. O que eu faço normalmente pode até parecer da área técnica, mas a minha aparência não. É um estereótipo também, né? Também, basicamente.
É como se pra eles tu falasse que gosta dessas coisas, pra se encaixar, mas tipo, é mentira dela. Eu comecei, então que eu jogo foto ela. Sempre plástico, uma pergunta pra certificar que você realmente sabe o que tá falando, né? Como eu vim de outra área, foi uma das coisas que eu pensei. Nossa, eu não gosto de videogame. Nunca gostei. Sei nem o que as pessoas estão conversando. Não gosto de anime. Nunca parei na frente da televisão pra ver um negócio desse. Aí por que eu não ia entrar nessa área, ser uma profissional eficaz, fazendo meu trabalho bem, só porque eu gosto de usar um salto, uma saia, gosto de me produzir e não uso uma camiseta de anime? Qual é o estereótipo disso? Tem um padrão para você trabalhar? É obrigação do seu trabalho aquela vestimenta? Não é. É casual, é espontâneo, todo mundo pode se expor da forma que se sentir melhor. Se hoje eu quero sair de salto, eu saio de salto. Se eu quero sair de tênis, eu vou sair de tênis. E não vou deixar de ser mais ou menos profissional por causa disso. Não vou deixar de fazer meu trabalho melhor ou pior por causa disso. E tem os colegas lá, todo mundo vestido da forma que quer, da opção que quer, e tá todo mundo trabalhando junto. Por que a mulher tem esse estereótipo de não pode ser bonequinha porque você não é da área técnica? Só para finalizar esse contexto da pergunta, não sei se as meninas aqui foram mulher tech nesse último que teve, mas a Vanessa, ela falou lá no palco que ela já passou por... Não passou, mas ela dava aula de vestido, porque justamente para quebrar esse padrão de que, mas a professora é uma mulher, a professora, e ela tá de vestido, e ela dá aula de programação. E aí foi bem legal, porque ficou na minha mente esse tempo todo, porque justamente ela tá fazendo o trabalho dela, e a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Não é porque a gente passou por agressões no trabalho, ou microagressões, o que seja, que a gente tem que manter e perpetuar esse tipo de atitude. A gente tem que melhorar o ambiente para que novas meninas cheguem e não passem por esse tipo de coisa. Posso fazer um comentário rapidinho? A gente está falando um pouco de estereótipo, isso é algo que eu venho trabalhando dentro da Liga já tem um tempo, né? Desde que a gente fundou a Liga, eu acho que ninguém deve se lembrar de mim antes de eu me tornar presidente da Liga, mas justamente por conta da forma que eu andava. Eu andava um pouco mais jogado, botava uma bermuda de moletom, botava uma camisa qualquer e vinha para a faculdade. Um típico aluno de tecnologia, sabe? Um casaco, botava a mão dentro do casaco ali, passava o dia ali de capuz, entendeu? Eu era desse jeito. E desde que eu me tornei presidente da Liga, eu comecei a bater um pouco em cima dessa tecla. E eu achei isso interessante. Hoje em dia, vocês eu não costumo encontrar muito, mas Keliane eu encontro algumas vezes nos corredores e ela pode afirmar que desde que eu me tornei presidente da Liga, eu venho, não todos os dias, mas na maioria dos dias eu estou andando nos corredores com uma camisa social, uma calça jeans, um sapato fechado, justamente para poder fazer o quê? Vender a minha imagem. Então, por que eu posso vender a minha imagem e vocês não? Por que vocês não podem botar o seu vestido favorito ou uma calça mais lá, tipo do jeito que a Eliane está hoje? Tá arrumada, tá bonita, entendeu? Então, por que não pode vir dessa forma? Sabe? Então, só porque é uma faculdade ou porque vocês têm que se enquadrar num padrão que não é o seu para poder ser aceita, eu acho isso errado. Então, através da minha imagem, eu tenho trabalhado muito em cima disso e eu consegui alguns frutos. Tá? Isso é muito interessante, eu consegui alguns frutos. Ele não está aqui agora, mas Samuel, que ele é um dos coordenadores da Liga, ele andava meio largado também. E aí, desde que a gente começou a monitoria com as meninas e tudo mais, eu já percebi ele botando uma calça de alfaiataria, um sapato fechado, vindo com uma camisa ensacada. Então, querendo ou não, a gente tira brincadeira com ele, mas assim, eu fico muito orgulhoso, porque todo o trabalho que eu estou tendo em relação a essa questão de estereótipo está dando certo. E eu quero muito passar isso também para as meninas, para as mulheres que estudam tecnologia, entendeu? Então, fazer uma corrente aí, né, galera? Vamos começar a vir bem arrumado para a faculdade. Claro, não é uma obrigação, né? Não quero que
se torne aquela coisa chata do direito. Desculpa quem é formado em direito aqui, mas eu não quero que seja aquela coisa, tipo, você tem que vir arrumado, você tem que vir de social porque você é estudante de direito. Não quero que seja dessa forma. Eu quero que você se sinta bem com o que você está vestindo, sabe? Então, eu acho que eu sou muito contra essa questão de estereótipo. Porque que, por eu ser um aluno de tecnologia, eu tenho que usar óculos, andar de casaco, folgado, uma bermuda, jogado e um chinelo. Por quê? Porque eu não posso botar uma calça jeans, um sapato social, uma camisa social 3/4 e vir pra aula, sabe? Então, isso é uma parada que eu venho analisando bastante, venho batendo em cima dessa tecla. Pode falar que não é tanto o eu sou assim, mas eu estou assim. Hoje eu vou me vestir assim porque eu estou assim. Estou feliz, vou botar um amarelo. Estou triste, vou de preto hoje. Eu entendo. Estou me sentindo uma diva, vou botar um salto. Eu estou assim, então. E tem que ser dessa forma. Você não tem um rigor do que você precisa usar. Usa o que você se sinta bem. Justamente. Gente, eu trabalhava no hospital, quando eu chegava no plantão, eu sou magrinha, só tinha um pijama GGG que eu tinha que botar uma fita para conseguir vestir. Eu me mumificava ali. Eu vou sim agora usar um salto, botar uma roupa, botar um batom, coisa que eu não podia fazer antes. Então é você se expressar, se sentir bem. Quando você se sente bem, você consegue estar bem com o outro, tratar bem sua equipe, conversar melhor, a produtividade aumenta. É como você se sente bem. Próxima pergunta. Você conhece alguma mulher que exerça um cargo de liderança, não só na área do TI, né, mas na música, no esporte? Então, essa pergunta é mais para a gente começar a colocar mulheres como referência nossas próprias do que homens, porque tem algumas pesquisas, alguns vídeos que rolam aí no Instagram, que eu já vi várias vezes, que é tipo assim, a entrevistadora vem e pergunta a você, assim, do nada, me diz uma pessoa que é famosa no gênero musical pop. Aí vem uma referência masculina. E tipo assim, quase 100% dos entrevistados, sejam homens, mulheres, entrevistados, a referência sempre era masculina. Então, essa pergunta é mais para a gente fazer uma reflexão, para a gente colocar mais na nossa cabeça, principalmente as mulheres, referências femininas, porque a gente tem referências muito boas na área, incríveis na verdade, e a gente precisa lembrar delas quando a gente for fazer uma referência em algum livro, em algum projeto da faculdade, em algum artigo que a gente estiver fazendo. Então, procurem referências de mulheres, referências femininas, porque elas estão aí e elas são incríveis. Só complementando o que a Andressa falou, é exatamente isso. Essa pergunta é mais para a gente gerar uma reflexão na gente mesmo e a gente parar e analisar. Caraca, eu gosto disso, eu gosto desse, sei lá, gosto de rap. Qual é a pessoa que vem na minha cabeça como a maior pessoa referência nesse gênero musical? Tal. É um homem? É. E a mulher? Será que tem alguma? Será que tem não? A gente sabe que tem uma referência nas mesmas áreas, mas a gente vai atrás, a gente procura. Então, em todas as áreas, no esporte, vôlei, futebol, música, tecnologia, professores, então assim, colegas também de trabalho, quando você olha para o seu trabalho, qual a pessoa que você vê como referência? Então, assim, mais para a gente se colocar nesse ponto de sair da zona de conforto e colocar um pouco a cabeça para funcionar, senão a gente não quebra esse tipo de paradigma, né? E graças a Deus que hoje em dia o mundo está mudando, né? Temos mulheres muito boas, eficientes, mostrando que elas estão em cargos de alta gestão. A gente tem o exemplo do Banco do Brasil. A vice-presidente de tecnologia, negócios de tecnologia do Banco do Brasil é uma mulher. Temos a primeira presidente do Banco do Brasil sendo uma mulher, sendo minoria, e mostrando que a gente pode estar em qualquer lugar, na música, no esporte, em cada lugar, em cada classe que tenha, tem sempre uma mulher se destacando. E a gente não quer ser melhor do que nenhum homem, a gente só quer equidade. Queremos estar no mesmo nível, ter as mesmas oportunidades e ocuparmos também cargos de gestão, não só de apoio
nas empresas. Para ter um crescimento maior, a gente aparecer e uma mulher segurando a outra, quando uma tem uma possibilidade, abre leque de possibilidade para as próximas que vão vir depois dela. Ainda são poucas mulheres em cargos de liderança, mas tem crescido bastante. E eu não sei vocês, mas a grande maioria das mulheres que eu conheço, que são líderes, que exercem esses cargos, exercem com excelência e mostram que elas realmente são capazes. E eu estava pensando, né, enquanto as meninas respondiam, infelizmente ainda é uma luta nossa, mas que a gente possa abraçar essa causa, não só enquanto mulheres, mas enquanto homens também, sabe? E saber que eu tenho uma colega que, se ela precisar de mim, eu vou estar lá para ajudar. Para que as próximas gerações, as próximas meninas que forem se formar, que forem entrar nesse mercado, não sejam reprimidas, não sejam diminuídas, mas que, como o Laís falou, a gente possa estar igual, sabe? Em níveis igualitários, não de homem para mulher, mas de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, independente de gênero. Que a gente possa abraçar, sabe? Essa causa de verdade, de coração. Não é sobre nada, é sobre sociedade, sobre a gente entender que a gente está apoiando pessoas que, assim como eu, estudam, se esforçam e merecem estar em cargos de liderança, merecem estar trabalhando comigo na minha equipe, merecem ser vistas, merecem ter reconhecimento. Não por ser mulheres, mas por ser pessoas que têm hard e soft skills e que estão aqui para crescer, né? Para progredir em cargo, progredir nas empresas e na vida. Pegando o gancho que tu falou, da gente se ajudar, vocês podem também usar o Turmalinas como um canal para a gente se apoiar aqui na universidade. Era uma coisa que a gente já estava discutindo nas reuniões com a professora Carol, que as meninas da Uniesp, elas podem usar o grupo do WhatsApp, que a gente já está tentando criar, aumentar a comunidade do Turmalinas. Então, vocês mesmos podem usar o grupo do WhatsApp para compartilharem alguma coisa que vocês estão passando. Se vocês não podem recorrer a alguma pessoa da sua sala, fala lá com a gente no WhatsApp do Turmalinas, que sempre vai ter alguém para dar uma força a vocês, o que vocês precisarem. E acho que só para finalizar essa temática, eu acho que é muito importante também os homens aqui se conscientizarem dessa questão. Então, se estiver trabalhando na faculdade e teu grupo tem uma mulher, tenta criar um ambiente que ela não se sinta julgada pelos mínimos erros. A gente sabe que quando a gente está em minoria, talvez vocês não saibam, né? Mas pra gente, quando a gente está em um grupo onde só tem, sei lá, 5 homens, só tem eu de mulher, a sensação que a gente tem é que se errar uma vírgula, um ponto e vírgula e o código não rodar, você vai ser, tipo, você vai virar chacota no grupinho deles, vão virar foto, vão compartilhar dizendo que tu errou isso, errou aquilo. Então, isso são pra vocês, não estou dizendo que vocês fazem isso, tá? Mas para os homens, nos grupos deles, nas rodinhas dos amigos, isso pode ser muito engraçado, mas pra gente, como uma pessoa que tá ali sozinha, isso é uma microagressão que aos pouquinhos, imagina, isso acontecer em cada trabalho que tu participa. Imagina quando tu tá terminando tua graduação, o tanto de agressão que tu vai ter sofrido, quanto que teu cérebro vai estar ali totalmente laqueado, não preciso falar disso, mas vai estar ali, você vai estar um pouco sofrida, sua confiança, obrigada. Sua confiança vai estar muito abalada. É isso, então. Queria falar um pouco sobre essa questão de ser pouquíssimas mulheres na sala. Desde o começo da minha turma, a turma só tem eu de menina. Eu sou a única mulher do começo ao fim. A gente juntou a nossa turma com mais 2. Eu continuo sendo a única mulher. Tudo bem, mas eu gosto de dizer que eu sou muito sortuda. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque os meninos são uma maravilha. Eles são muito parceiros. Eu sou a única mulher, mas eles me acolheram como deles mesmo.
Eles falam, brincam comigo e nunca me desprezaram por eu ser mulher. Eles sempre falaram, nossa, tu conseguiu, parabéns, vamos mulher, tu não vai tentar isso não, tu consegue. Eles me ajudam, eles me dão apoio. Teve um dia que peguei o celular deles, tinha um grupinho só deles, eu digo, Aí tem um grupo comigo e um grupo só vocês. Eu digo, mandem livro, porque eu tenho turmalinas. Tem certas coisas que é melhor não ouvir. Mas assim, se eles se esforçarem um pouquinho, dá pra ver que consegue sim. São meninos maravilhosos. Que eu realmente agradeço a Deus. Porque eu comecei sozinha. Se eu não tivesse encontrado os meninos que me acolhessem, eu ainda não tinha participação turmalina, né? Não tinha conhecimento. Talvez eu tivesse realmente desistido. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E é isso, a gente consegue com o apoio de todos, né? Como sociedade. A gente, como mulher sozinha, não dá pra fazer nada. Tem que ter os homens com o apoio pra tudo fluir, tá em equilíbrio. É isso. E a gente se encaminhou para a última pergunta, que é como a gente, enquanto mulher, que acabou de embarcar na área, faz para identificar essas empresas que abraçam mulheres, que apoiam a carreira dessas mulheres. Então, a gente estava comentando e a gente já se candidatou em várias empresas, já passou de vários projetos seletivos. E a gente meio que organizou um passo a passo mental de como detectar as empresas que, de fato, apoiam o trabalho das mulheres e incentivam elas também no ambiente de trabalho. O primeiro, o mais básico, é a pesquisa sobre a empresa. Vai lá no site deles, se eles tiverem. Ver se eles têm tópicos sobre diversidade, ver se eles têm planos estratégicos para aumentar a diversidade, para diminuir essa disparidade de gênero na empresa. Depois disso, vai lá no LinkedIn, ver se isso é verdade mesmo de fato. Abrir o LinkedIn da empresa, vai lá na aba de pessoas, vê o tamanho da empresa primeiro, se é pequeno, médio, grande, forte. Aí depois vai lá na aba de pessoas, dá uma vasculhada nas pessoas que trabalham lá. Como é que está essa proporção? Tem muitos homens em uma, 2 mulheres. Numa empresa de, sei lá, 100, 200 pessoas, tem 2 mulheres, tem 10 mulheres. Então, assim, os primeiros passos são esses. E aí, isso que eu falo, justamente como você está falando, fazer essa varredura para saber se a empresa ela realmente está batendo ali com o que ela está falando, né, nas redes sociais. Ela se diz ser diversa, mas ela realmente é diversa. Então, o primeiro passo realmente é ver se essas mulheres estão lá na empresa. Então, a gente de fora pode muito bem ir no LinkedIn dessa empresa, ir lá na aba pessoas, ver se essas mulheres estão na empresa. Então, e após isso, você viu que está ali mais ou menos 40%, 60%, ou 30%, 70%, e aí ver se essas mulheres, tem mulheres na liderança. Não somente mulheres que entrou como estágio, tipo, a empresa fez uma contratação de 10 mulheres para estágio, tá, mas e a liderança? Só tem liderança masculina nessa empresa? Cadê a diversidade também nos lugares mais altos da empresa? Quem tomam as decisões? Os tech leads são só homens? Então, são um dos passos que a gente mesmo faz para saber se realmente a empresa é diversa, como ela mesma disse. Um ponto também é que quando a gente vê, beleza, tem um número massa ali de mulheres na empresa, aí eu vou analisar em quais cargos essas mulheres estão, qual área elas estão. A maioria das mulheres está no cargo de marketing, de vendas, de RH, porque essas áreas já são ditas, as mulheres são mais dessas áreas, por que não vai para vendas, por que não vai para produto, por que não vai para o RH, para marketing. E aí você vai lá e vê, tem mulheres desenvolvedoras nessa empresa? A gente está na área de tecnologia, né? A gente está se formando analistas, engenheiras e tudo mais. Eu não estou aqui para ir para uma empresa e ser a única desenvolvedora numa empresa de 200 pessoas, que já aconteceu comigo. Eu e a Andressa, no caso, né? A gente estava numa empresa de mais ou menos 100 pessoas e a gente era literalmente as 2 únicas desenvolvedoras do time. Tinha outras mulheres, mas eram em áreas de RH, eram em áreas de financeiro, mas esse
faz diferença nenhuma no meu dia a dia. Eu estou trabalhando com todos os caras que tomam as decisões, que levam a tua fala para outras pessoas. Então, as falas da gente já eram roubadas, as ideias nossas eram roubadas, infelizmente. E fica aí o alerta. Olhou as pessoas no LinkedIn, vê o cargo que elas estão, vê a área também que elas estão. Tem mulheres desenvolvedoras? Se tem, são todas estagiárias. Então, analisa, eles estão querendo aumentar a diversidade, então beleza, é um ponto legal. Eles têm um plano para anos futuros. Tá, eles já dizem que são diversos há mais anos. Então vai lá ver se tem mulheres tech lead, ver se tem senior, ver se tem manager, e aí tu mesmo tira as tuas decisões. E até mesmo na entrevista, você ser proativa e fazer perguntas mesmo a quem está te entrevistando. Então, pergunta se você lá no teu time vai ter alguma mulher, né, para te acolher, se tem mulheres líderes na empresa, se tem outras mulheres desenvolvedoras, né? Então, fazer perguntas também na entrevista é bem válido, até mesmo para questionar quem está te entrevistando e começar, né, com que eles revejam se na empresa ainda não tem mulheres nos cargos de liderança, a gente começar a trazer esse pensamento para eles também começarem a se questionarem dentro da empresa mesmo. Chega na entrevista e diz, legal, sei o quê. Aí chega na parte da entrevista, na parte das perguntas, fala, legal, eu pesquisei, vocês falam disso, daquilo. Como é que está o plano de vocês? Quais são as estratégias para diminuir a disparidade de gênero que vocês têm? Se tu perceber que aquela pessoa não sabe nada que está falando, você já tem uma bela de uma resposta de que realmente você não vai estar numa empresa que eles vão te ajudar a crescer, e você vai ter, daqui a 2 anos, você vai estar subindo de cargo, você vai ser gestor, você vai ser manager técnico. É um bom passo para você conseguir entrar numa empresa que você realmente tem aspiração. Só complementando a fala das meninas e também perceber não só o quantitativo de mulheres naquela empresa, como também os cargos que elas ocupam, mas também a quantidade de mulheres que ficam ali, qual a relatividade de mulheres que entram e saem, se tem uma rotatividade muito grande, porque demonstra, pode passar, que o ambiente ali não é tão saudável para o crescimento, para o trabalho daquelas mulheres. Isso é extremamente válido, porque às vezes entra 5 mulheres, mas em 10, 8 meses, 1 ano, sai 4, fica só uma. E aí, tipo, a diversidade. Por que também, né? Por que está acontecendo isso? Então, isso são questões que vale a pena ser perguntadas nas entrevistas. A gente finaliza por aqui com essa frase, né, meninas, da antiga CEO do YouTube, com um coração muito grato. A gente acabou passando um pouquinho da hora. Eu já vi, esse Maís e a gente passou do horário, aqui bem baixinho. Tudo bem, relaxa. Mas muito obrigada pelo convite novamente, galera. Muito obrigada pela interatividade de vocês. É muito especial para a gente do Turmalinas abordar sobre esse assunto que a gente já fala tanto. É muito legal a gente conseguir ver que estamos conseguindo sim o nosso espaço, não só na universidade, mas na área da tecnologia em si, no mundo em si. O sentimento é esse de muita gratidão. É muito fácil falar sobre como é ser mulher, é muito fácil falar sobre a dificuldade de ser mulher. E eu espero que isso tenha agregado na vida de vocês, não só enquanto mulheres, mas enquanto homens também, para que a gente possa entender nossa responsabilidade enquanto estudantes, enquanto trabalhadores, para que nós possamos seguir apoiando mulheres, abraçando mulheres, que a gente possa ser rede de apoio para quem não tem rede de apoio. Contem conosco do Turmalinas Tech, a gente está aqui sempre para abraçar vocês. Nós temos a nossa comunidade no WhatsApp, temos o Instagram também. Estamos abrindo um novo evento que a gente vai marcar um dia para a gente sair, todas as meninas que puderem, assim, do Turmalinas, para a gente sair, ir no café, ir em algum lugar só para espairecer e conversar amenidades. E estamos sempre no
no Insta, no WhatsApp, no LinkedIn. Pode perguntar qualquer coisa, pode jogar uma bomba lá e esperar alguém ajudar para responder. Estamos sempre lá. Sintam-se confortáveis, tá? Para falar no WhatsApp. A gente está tentando melhorar a comunidade do WhatsApp do Turmalinas. Isso só vai crescer. E se vocês participarem, as meninas da Unesp, dos cursos de tecnologia daqui, vocês podem sim se sentir confortáveis de conversar com a gente, porque como o Keliane falou, vai ter aluno lá que vai ajudar vocês e sintam-se confortáveis mesmo de abrir o coração de vocês para qualquer dificuldade que vocês estiverem passando no momento. Acho que isso pode falar. É porque juntas somos sempre mais fortes. Se a gente andar aqui, ó, uma de mãozinha dada com a outra, a gente faz uma comunidade bem grande e todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia e torna-se um pilar bem fortificado. Só para terminar aqui, então, eu acho que fica aqui a grande intenção desse nosso bate-papo é cada pessoa que está aqui, tanto homem como mulher, a gente colocar essa pontinha aí de tentativa, de trabalho, uma autorreflexão, cada um aqui fizer uma autorreflexão e tentar tomar isso para consciência e entender. A gente sabe que cada pessoa aqui, daqui a alguns anos, alguns meses, vai estar numa empresa. Então, se cada pessoa aqui fizer um pouquinho para deixar aquela colega, aquela mulher que está no seu time um pouquinho mais confortável, a gente já não vai estar precisando fazer esse tipo de conversa. A gente vai estar falando sobre o tópico técnico aqui, sobre GitHub, sobre VS Code, sobre o que for, e não sobre as dificuldades que a gente passa na área.